Pronto, senhores. Vamos retomar? Doutor, a gente vai retomar, tá? Doutor Gilson, iniciando, tá? Estou cronometrando. Posso começar? Pode. Então já comecei. Agora você precisa me inferir, você não aparece. Vamos lá. Bom, primeiramente, quero cumprimentar a doutora Paloma, né? Paloma. Olha, comecei mal, né? Doutora Paloma. A última vez que nós estivemos aqui era o doutor Paulo, que estava aqui. Brilhante juiz. Eu acredito que a senhora também seja da mesma estatura. Recebo as homenagens da defesa. Também o promotor doutor Marcelo, tá? Fez aqui uma explanação bem feita para nossas excelências. Também sinta-se homenageado, doutor Marcelo, tá? Um prazer conhecer o senhor pessoalmente. E também a doutora que eu acabei anotando aqui, mas eu esqueci. A doutora Maiara, que é assistente da acusação, contratada pela família, né, pela vítima Joaquim, para ajudar o promotor, né, a defender aquilo que eles acreditam. Eles defendem. Sinta-se homenageada, a senhora e a sua Aline. Tá? Sinta-se homenageada. Também quero cumprimentar aqui os eventuários da justiça, que ó, da show. Romário, né? Romário que sempre me atende, eu sempre estou em contato com ele quando eu preciso de alguma coisa. Cara muito bacana, a gente é muito bem atendido aqui. Vocês são excelentes mesmo. Sinta-se homenageados. Também homenagear a segurança, né? Os lados principais da instituição, a social, para prestar segurança para a gente. Sinta-se homenageados aqui, tá? Eu respeito muito o trabalho de vocês. Quero me dirigir à família das vítimas, né, ou da vítima. Quero me dirigir a eles dizendo que tudo que eu falar aqui não tem nada de pessoal. Nada. Não tenho nada contra, nada, absolutamente nada contra a família das vítimas. Pelo contrário, respeito e solidarizo até com a dor deles. Afinal de contas, infelizmente, eles tiveram algumas perdas, tá? Desde esse evento do dia 13 de outubro de 2018. Sinta-se homenageado, tá? A defesa respeita muito os senhores. E, por último, eu me dirijo a vossas excelências, os juízes do fato, juízes do caso, e, portanto, são, sim, excelências. Esse caso, por ter sido denunciado como um crime doloso contra a vida, né? E está entre os crimes dolosos contra a vida, no caso, que ele está sendo acusado de um homicídio com 2 qualificadoras e uma tentativa de homicídio com 2 qualificadoras, isso vem na mão de vossas excelências. Por quê? Porque 7 é ao menos que 1. E outra, o júri é democrático, né? Aqui a gente sente essa coisa, essa palavra democracia, que vem sendo tanto debatida na sociedade de hoje, né? Uns dizem que chegam para você e falam, eu sou democrata, eu vou te prender,
está contra mim, eu vou te prender em nome da democracia. Né? Ou seja, as pessoas têm preocupado muito com essa palavra. E aqui a gente percebe que a democracia é de fato exercida aqui. Tá? Por quê? Porque é um direito do réu. O júri é um direito do réu. Está lá no artigo 5º da Constituição, bem detalhado, tem lá os seus princípios, soberania dos benefícios e muitas outras coisas. E dentre esses princípios está um que a gente precisa destacar, que é a chamada plenitude de defesa. Que raio é isso, plenitude de defesa? Mas já tem a ampla defesa do processo normal, do processo comum, e já tem a ampla defesa. Mas por que plenitude de defesa? Plenitude, porque a defesa tem que ser plena, toda, cheia, completa. O réu pode alegar qualquer coisa de sua defesa. Qualquer coisa. E não é só um direito dele, é um direito de qualquer um de nós. É o direito de cada um de nós. A plenitude de defesa. Mas nós não temos plenitude de acusação. A acusação tem que estar restrita. Tá? Tem que estar restrita. Então, eu quero homenagear nossas excelências, porque o Estado, a Constituição Federal, concedeu essa missão nobre aos senhores de julgar os seus semelhantes. Por que seus semelhantes? Doutor, eu nunca cometi nada de errado na minha vida. Nunca fiz nada de errado na minha vida. Mas isso quer dizer que nós não podemos fazer? Isso quer dizer que nós, por nunca ter feito, nós nunca poderíamos estar sentados numa cadeira, caso o réu estivesse aqui hoje, possivelmente estaria sentado aqui. Será que um de nós, num determinado momento da vida, a gente não sabe se um dia a gente vai sentar ali? E eu garanto aos senhores o seguinte: se algum dia, algum de nós, sentar ali, como parente dos senhores, que sofreu uma acusação injusta como essa, a sentar-se ali, os senhores vão perder uma defesa bem feita, plena, com um advogado guerreiro, um advogado que vai em busca da verdade, que não fica na superficialidade do processo, que entra lá dentro e mostra para os senhores o que aconteceu de verdade. Ora, excelências, primeiro eu quero que o senhor coloque para mim, está no processo final 337, a folha 97, por favor. Por favor. Não. Enquanto aparece lá, você é o seguinte, eu me apresentei no Regilson, sou advogado há aproximadamente 12 anos. 97 é uma carteira de habilitação, que foi em 97 no outro processo. Né? No outro processo. Essa foto aí, exatamente. Eu nasci na mesma região desses rapazes aqui, e também nasci na mesma região da vítima do Joaquim. Nasci numa cidadezinha chamada Rio Pardo de Minas, na região norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Eu vim para cá, para São Paulo, em 1995, em busca de melhorar minha vida, em busca de resolver algumas situações da pobreza, porque a gente vive lá, é uma região muito pobre, não tem emprego, a gente tem que sair de lá. E esse menino, ele fez o mesmo trajeto, mesma coisa. Ele saiu de lá e veio para São Paulo na busca de modificar a vida dele.
esse menino aí, que a advogada chamou de destruidor de lares, ora bolas, de assassino, como se ele fosse um cara incorrigível. Ora, eu não falaria esse negócio se eu fosse ela, se eu conhecesse essa pessoa. Se eu conhecesse esse rapaz, eu não diria isso. Se ela conhecesse, ela não falaria isso. Mas tudo bem, ela está do lado da vítima, né? Ela está defendendo a vítima está pagando ela também, e coisa e tal. Ela pode falar o que ela quiser? Pode, mas não deveria. Porque ela está aviltando uma pessoa. Chamou de mau caráter. Fala, bolas, tem que respeitar o réu. O réu merece respeito. Não é porque ele está longe, porque ele está foragido, né? Ou viziado, na verdade, ele está escondido. Está escondido, esse cara está com medo. Esse cara está com medo de aparecer. Eu estive com ele no dia 21 de julho de 2021, porque meu pai mora lá muito perto, lá. Eu fui visitar meu pai e acabei entrando em contato. E eu fui lá na casa dele. Eu almocei com esse rapaz. Conversei pessoalmente com ele. Tá? Não é nada de mau caráter. Nada. Não é um assassino. Não é um destruidor de lares. Não. Excelências, esse rapaz, ele não tinha motivo, nenhum motivo, para cometer esse ato tão vil, né? Tão absurdo que a acusação está apontando. Veja, esse rapaz estava trabalhando aqui. Ele arrumou um emprego numa firma boa. Estava ganhando bem. Tá? Para a época, estava ganhando aí em torno de R$1.700, mais ou menos. Ah, doutor, como é que o senhor sabe disso? Porque eu fui lá na empresa onde ele trabalhava. Porque eu queria saber quem é que eu estava defendendo. Se eu estava defendendo um assassino, um destruidor de lares, um mau caráter, ou se eu estava defendendo um cidadão que, por um acaso, cometeu um ato criminoso. O ato é considerado crime. O ato sim é considerado crime. Ele praticou sim, ele confessou, tanto que dentro do carro, quando eles estavam saindo daqui, indo para Minas Gerais, ele já confessou, ó, fui eu que atirei. Falou para o irmão dele. Fui eu que tirei. Por que você fez isso? O irmão perguntou e ele falou, eu me avexei na hora. O avexamento é aquilo que o doutor falou, o estresse, né? Que só vale para o lado da vítima. Só as vítimas podem cometer erros quando estão sob estresse. O cara que fez os disparos não poderia, ele não estava então sob estresse. Sim, estava. Excelências, vou falar um pouquinho também de Aldemir, o irmão de Wallace. O Aldemir foi julgado aqui nesta sala. Ele assentou-se ali, chorava o tempo todo durante o júri dele. A lágrima corria o tempo todo. Sabe por quê? Porque ele estava sendo vítima de uma injustiça, de uma mentira. Porque essa acusação, ela se baseou, toda ela se baseou na mentira do Jonas. Ela se baseou na mentira do Jonas. Olha o que diz a acusação, excelências. Veja. Você pode pôr na tela para mim a acusação? Está lá, é a primeira folha do... E agora? Eu acho que é o 337 também. Pode... Eu estou usando mais o 337, porque tudo que está aí praticamente foi para o outro processo, né? Tá? Tá. Consta dos inclusos autos, e na data e hora tal. Aldemir da Cruz Ferreira e o Alisson da Cruz Pereira, agindo em concurso e comunidade de propósito entre si, imbuídos de manifesto ânimo homicida por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Sabe a questão que está descrita ali? É uma associação
Mas esse crime não foi imputado a eles, né? Uma sociedade criminosa. Só que o Valdemir foi absolvido aqui. Ah, mas por que o Valdemir foi absolvido? Por causa das provas. E essas provas estão no processo. Eu sou um bom advogado? Não, eu sou uma remeta de advogado. Mas não precisa ser um bom advogado para enxergar o óbvio. Não precisa. Então o Valdemir sentou-se aqui. Ele foi julgado, foi absolvido. E mesmo depois de absolvido, ele ainda voltou para o presídio. Eu, pessoalmente, fui buscá-lo no dia que ele foi liberado. Doutor, o senhor está muito envolvido com essa causa. Eu estou porque eu conheço a família. Eu me apaixonei por esse povo. Eu gostei de ver o que eu vi naquela família. É um protegendo o outro, um ajudando o outro. Excelências, eu gostei do que eu vi. Por isso que eu gostei. Então, no dia do julgamento eu disse, olha, se eu não for nomeado no caso do Alisson, eu quero entrar em contato com ele, porque eu quero fazer a defesa dele. Pouco depois, ele entrou em contato comigo e me nomeou como advogado dele. E ele me pagou, excelências. Lógico que eu cobrei um valor irrisório, um valor pequeno, porque eu queria defender esse cara. Eu tinha que defender esse cara. Cobrei um valor pequeno, e ele me pagou. Quando terminou de me pagar, ele falou, doutor, agora eu estou aguardando. Quando sair o meu julgamento, eu vou lá. Ele mandou mensagens para mim. Eu disse, se entregue então. Se entrega aí. Aí ele falou, olha, doutor, agora é o seguinte, eu estou com as dívidas para pagar aqui. Vou trabalhar, vou pagar essas dívidas. Aí agora ele queria que tirasse o mandado de prisão dele para ele poder vir comparecer aqui. Né? Mas aí agora ele disse para mim, ó, doutor, faz o seguinte, faz o julgamento e depois do julgamento, seja qual for a pena que for aplicada, eu vou me apresentar aqui em Minas Gerais, porque eu quero cumprir a minha pena. Se tiver que cumprir pena, eu quero cumprir a minha pena aqui. É um cara responsável. Então, o lugar onde ele está, eu fui lá, estou falando para Vossas Excelências, eu fui lá. É um buraco, é um lugar onde, assim, você vê riqueza de um lado e vê muita pobreza do outro. Você vê fazendas de gado enormes, helicóptero, tudo mais, e do outro lado você vê um arraialzinho com casas de pau-pique, um esgoto passando. Gente, esse cara, ele estava numa boa aqui. E aí eu pergunto, para que ele fazer isso? Para que ele ia combinar com o irmão dele, estragar, arrebentar a vida dele, por causa de um briguinho de trânsito? Eu tenho certeza que jamais ele iria fazer isso. A esposa dele veio aqui, né? Eles estão morando próximos. Ele montou um comércio com a esposa, estou falando dele, montou um comércio com a esposa. Detalhe, a empresa que ele trabalhava aqui, a Elecnor, quando ele contou a situação, eles falaram assim, ó, eu vou fazer a sua rescisão de contrato como se eu estivesse te mandando embora. Vou te liberar seguro-desemprego, vou te liberar todos os seus direitos. Sabe por quê, excelência, que a empresa fez isso, excelência? Porque eu fui lá, conversei com a Jade, que era uma superior dele. Perguntei para ela, como que é esse cara aqui na empresa? Ela falou, doutor, é um cara excelente. É um funcionário muito bom. Não falta dia de serviço. Tudo que a gente pede ele para fazer, ele faz. Então, assim, eu não entendo, doutor, como foi que isso aconteceu. E eu disse a ela, pois é, mas aconteceu. E a empresa, a própria empresa, fez isso para ele. E foi com esse dinheiro que ele me confessou. Com esse dinheiro que ele montou o comércio para a esposa, para ela se mantendo com o filho, enquanto ele fazia os bicos, trabalhava em outros lugares, para poder ajudar. Aqui, excelências, ele cuidava da mãe dele. A mãe dele tinha sim, estava doente sim. Tinha feito uma cirurgia sim. É verdade isso. Ela
não tinha recursos. Quem ajudava financeiramente era ele e o irmão. E ela, para complementar essa ajuda, ela cuidava das crianças de Valdiméia, que é uma amiga da família, que deixava as crianças com ela enquanto ia trabalhar. Agora, alguém deixa duas crianças pequenas com alguém que não tem confiança? Né? Ou que é assim, rodeado por um destruidor de lares? Não, a pessoa tem que confiar na família. Fazer um negócio desse. Por isso que eu digo, se conhecer a pessoa, não diz o que diz. Não tem como dizer. Excelências, eu estava falando também da minha história, né? Então eu vim para cá, estudei, fiz faculdade em Ribeira, tá? E trabalhei de pedreiro durante muito tempo, fui 22 anos de pedreiro. Depois, tanto que, ó, a cara está toda queimada de sol, que eu mesmo estou construindo a minha casa. Os fins de semana eu estou lá, ralando mesmo, advogando e estou fazendo a minha casa. Tá? Então, assim, o percurso que a gente faz de lá para cá, é muito difícil a gente vir para cá para aprontar, tá? Para cometer crime, coisa e tal. É somente se houver uma fatalidade, um negócio absurdo. Pois bem, falei com o réu. É um cara bom, é um cara bacana. Eu, assim, o último júri que eu fiz, um dos últimos júris que eu fiz, na verdade, eu perguntei no patrão do acusado. Estava sendo acusado assim, a mesma acusação, tá? Isso aqui virou um padrão agora. Recurso que dificultou a defesa da vítima, ou eles arrumam um motivo fútil, um motivo torpe, e bota lá, por quê? Se colar, colou, né? Se pegar, pegou. E isso aí já arrebenta com a vida do réu. Por quê? Porque uma pena, por exemplo, poderia ser de 6 a 12 anos de prisão, ela passa de 12 para 30, ela já começa com 12. Imagina. Ou seja, é para arrebentar com a vida. Agora, a família da vítima teve problema? Teve. Mas eu também preciso, com a acusação baseada nas aulas de João, que não merece nenhuma credibilidade. Eu vou mostrar para vocês essa lista aqui por quê. Tá? Eu não tenho nada contra Jonathan, não. Não tenho nada. Mas eu dei uma olhadinha nas redes sociais dele e o que eu vi lá eu gostei. Coloca para mim aí as folhas 252, 253. Acho que é do 337 também. 252, 253. Aí, beleza. Primeiro já começa em cima lá, né? Aí, Jonathan Cardoso, é essa pessoa mesmo. Dono da empresa Anônimo e VASP. Vagabundos anônimos, sustentados pelos pais na empresa administradora. Cartão de visita. E essas mensagens ele mandou no celular do irmão do Alisson, alguns dias, alguns meses depois dos fatos. E aí ele manda essas mensagens dizendo o seguinte, ó. E aí nós vamos chegar na por que o réu está homiciado? Por que ele está escondido? Por que ele está com medo? Filho da puta! É depressão, né? Estamos dizendo que é depressão isso daí. Tudo bem. Filho da puta! Alivia a sua situação, cuzão. Até porque não foi você que atirou, mano. Foi o outro covardão. Só que na delegacia, o bonitão do Jonathan contou a seguinte história. Ele falou que ele começou uma discussão com o Aldemir, coisa e tal, que a criança tinha passado no meio da rua, que o Aldemir tinha quase batido na criança, e que aí o Aldemir ficou querendo confusão, e não sei o quê, e
que de repente o Aldemir voltou a brigar com ele, que o Aldemir, eu não acuso o Alisson, ele fala que o Aldemir pegou uma arma na cintura e que o Aldemir estava sendo seguro por Márcio. Aquele rapaz que sentou aqui. Por Márcio, pelo pescoço. E que o Aldemir pegou essa arma na cintura e deu um tiro que alvejou Isalino. Então, assim, Jonathan contou na delegacia que foi Aldemir que matou Isalino. Olha que absurdo. Só que alguns meses depois ele vai para o Aldemir, e isso aí foi a base, isso aí serviu de um pedido de condenação igualzinho a essa que o Alisson está sofrendo até agora. Isso serviu de um pedido de condenação e o Ministério Público endossou essa mentira. Veja. Aí ele disse, até porque não foi você que atirou, mano. Só que na delegacia não foi o cara, né? E botou o cara sentado aqui, com o risco de pegar 12 anos de cadeia mínimo. Não foi você que atirou, mano. Foi o outro covardão. Aí ele tenta jogar. Aí ele fala para o Aldemir, olha, você vê, olha a maldade de você nisso. Presta atenção aqui. Vai querer ficar assinando sua sentença por causa dele, tio? Olha o Jonathan mandando para o Aldemir. Se você sabe onde ele está se metendo, mano, nós sabemos já, filho. Só um pouquinho, por favor. Nós, tá vendo? Tá se metendo, mano, nós sabemos já, filho. Até, se sabe onde ele está se metendo, né, mano? Nós sabemos tudo já, filho. Sabe, nós sabemos cada um de vocês, ó, por que ele está foragido? Cada um de vocês, até o outro que foi para Uberlândia, tio, estava monitorando os caras. Até quem pegou seu documento em uma bolsa, mano. E o Aldemir conta que quem pegou esse documento aqui foi a esposa dele. Se você acha que está de boa, mano, tá não. Ó, se acha que está de boa, tá não, mano. Mas estão querendo mesmo o vacilão que atirou, que seria o Alisson. Esse que está homiciado, escondido. Se entrega ele aí para a polícia, ou para quem? Ou para nós mesmos, mano. Ou uma hora eu vou estar online, a mesma hora que você, tio. E nós rastreia. Aí já sabe, mano. Só que aí, presta atenção aqui. Só que aí não vai ter mais covardia, tio. Pra que 32? Que 32 é aquele? Seria a cobertura do calibre de uma arma de fogo? Pra que 32? Aí vai falar com 3 tipos de canhão diferentes. Canhão diferente. Por que o Alisson está escondido? Por quê? O Joaquim, no último depoimento dele, eu fiz uma pergunta para ele, Joaquim, de quem que é essa arma? Ele falou, era deles. Eu falei, tá, essa arma não era sua não, Joaquim? Essa arma não era do Isalino não? E ele fala assim, se eu tivesse com arma lá, quem estava chorando era a família deles, e não a minha. Ora, será que Jonathan sabia do calibre da arma? Sim ou não? Joaquim falou que o Alisson esvaziou o tambor da arma. Ora, para eu saber que o tambor está vazio, eu preciso dar uma conferidinha. O Alisson, depois do disparo, ele jogou a arma no chão. Segundo ele, está no depoimento dele. Ele jogou a arma no chão, entrou no carro com o irmão dele e saíram. E outro detalhe, eu quero chamar a atenção. O Alisson e o Aldemir, eles iam voltar. Eles nem sabiam que tinha matado, porque eles iam voltar. Só que quando eles iam voltar, o Aldemir disse o seguinte: uma vizinha me ligou, de nome Lourdinha, e me disse, olha, vai embora. Se eu fosse você, eu não voltava não. Porque eles estão procurando todo mundo para matar.
E aí, eu entrei em contato com o Lourdinha, eu falei, não, eu não posso acreditar no negócio. Será que é verdade? Entrei em contato com o Lourdinha. Onde é que o Lourdinha estava? Na Paraíba. Tinha acabado de ser banho, eu chamei ela, vem depor aqui, vem cá, vem para ajudar o Ademir aqui. Você sabe que não foi ele. Aí ela me disse, ninguém pode ser condenado pelas suas razões. Só que ela estava com criança pequena e não deu para mim, eu nem enrolei ela. Mas eu mandei umas mensagens de WhatsApp para ela e depois eu juntei no processo. Coloca para mim as folhas 498 e 500. E se a mídia tiver intercalado nessas folhas, que eu juntei mídia, se tiver intercalado, eu quero que seja colocado aqui, dos jurados verem. Essas fotos aí foi de uma, sei lá, eu imaginei em 32, eu falei, eu vou atrás desse negócio, eu tenho que provar que isso daqui, essa coisa está errada. Lourdinha. Aí eu perguntei para ela, boa tarde, tudo bem? Ela respondeu sim. Sou advogado de Aldemir. Por quê? Porque eu tinha sido nomeado para os dois. E aí eu percebi a casca de banana. Eu também não sou bobo. O primeiro juiz do processo é o advogado, segundo o Sobral Pinto. Eu disse, eu vou ver como é que está esse trem. Aí eu fui, olhei o processo que eu fui nomeado para os dois, eu falei, tem uma casca de banana aqui. Meu, se esses dois caras forem julgados no mesmo dia e na mesma hora, vai dar implicação. Um vai prejudicar o outro aqui. Um vai prejudicar o outro aqui. E eu pedi o desmembramento. E muito sabiamente o doutor Paulo acolheu o nosso pedido. Desmembrou o processo. Seguiu um processo para o Aldemir e seguiu um outro processo para o Alisson. E aí, eu sou advogado do Aldemir. Você conhece? Ela disse sim. Você presenciou o que aconteceu com ele no dia 13 de outubro de 2018? Pode me responder sem receio, por favor. Aí eu falei para ela, foi a irmã dele que me passou o contato seu. Aí ela mandou para mim. Ela conversou comigo, foi a irmã do Aldemir. Ela falou assim, vê o que você pode fazer, ajuda lá. Falei, aí ela falou, eu vou ver. Aí ela falou assim, que eu não era obrigado a nada que eu fosse da minha consciência. Ou seja, sem constranger ninguém. Sem pedir para favorecer, ou nada. Se a mídia estiver aí, tá a mídia, tá aí? Coloca para mim, acho que tem duas mídias ou tem uma mídia só? Duas mídias, tá. Deixa eu ver qual que é aí. Isso é importante para vocês que eu fiquei. Bom, coloca aí, vamos ver qual que é. Tá com som tudo. Presta atenção, excelência. OS, se você está na rua, eu vou passar uma coisa para o senhor, certo? OS, se você está na rua. Está no baixo. Isso aí foi depois que eu perguntei para ela se. Essa é a vizinha, né? A Lourdinha, que eu entrei em contato com ela, ela mandou um áudio para mim. Eu perdi o contato dela depois. O celular deu um problema, eu perdi o contato dela depois. Eu vou se você está na rua, eu vou pegar se você está na rua, você conhece uma coisa, entendeu? Então eu vou falar, eu não conheço cara, é isso. Aí, ele foi para o dia da coisa, né? Ele disse assim, eu não vou precisar, entendeu? Porque eu estava lá, entendeu? Eu estava passando, eu fui falar uma parte, não quis ir para o processo dele, e eu não estava todo mundo, entendeu? Não é entendeu? Pronto. Vocês entenderam o que ela disse, né? Ele falou, eu vou voltar com dinheiro com ele. Olha o Aldemir falando com ela. Ela falou assim, se eu fosse vocês, eu não voltava não. Porque eu escutei eles falando lá embaixo, porque ela morava na mesma rua, a Lourdinha. Eu escutei eles falando lá embaixo que se encontrar você, vai matar todo mundo. E aí eu junto o que o Joaquim falou. Né?
Se aquele dia lá, se a arma estivesse comigo, eu não sei, eu acredito que estava, eu tenho motivo para acreditar, né? Que a arma era dele mesmo, ou dele, ou do Luiz Aurino, um dos dois estava com aquela arma. Eu tenho, se perguntar assim, tem certeza, doutor? Na minha consciência absoluta. Veja. E vamos falar um pouco mais de Jonathan, né? Nós vimos isso daí, que ele mandou de mensagem. E aí, Excelência, passando um pouquinho de tempo, Excelências, a avó do Jonathan, procurou a delegacia de polícia. E o que ela dizia? Bota para mim as folhas número 79 e 80, por favor. Vítima, é um boletim de ocorrência. Vítima, Ana Maria dos Santos, está presente no plantão. Autor é quem praticou a ação, tá? Só um pouquinho de história, por favor, obrigado. Comparece nesta delegacia a vítima, informando que, em data de 13/10/2018, seu filho Isaurino foi vítima de homicídio. Bem, é o que ela acreditava, tudo bem. Porém, o alvo seria seu neto, o autor, e que, ao questioná-lo, dizendo que a culpa era do mesmo, passou, olha lá, constantemente a ameaçá-la de morte. O que é constantemente? Excelências? É algo que acontece uma vez só? Não. Constantemente ameaçá-la de morte. E aí, o que fez a acusação? De forma bem astuta, né? Trouxe o neto dela aqui para falar mal dela. Ah, minha avó é uma bêbada. Minha avó foi internada várias vezes. Não tem nada no processo que prova isso. Minha avó foi internada várias vezes, ela fala mal de todo mundo. O único objetivo daquele menino que veio aqui hoje, né, dela, foi desqualificar isso aqui, ó. A tentar dizer que Jonathan é uma vítima só. E aí, um pouco mais sobre o Jonathan, falou-se aqui que tudo que aconteceu foi por causa do que aconteceu, tudo que aconteceu com o Jonathan, né, do suicídio dele, ele suicidou, ele lamenta muito. Gente, é dolorido, eu acredito que seja muito dolorido para a família acontecer um negócio desse. E aí tenta-se dizer que isso aqui foi por causa do acontecimento lá. Aconteceu, o Jonathan ficou depressivo, não sei o que, coisa e tal, logo depois suicidou. Ora, mas o Alisson não teve nada a ver com isso. Nem o Alisson, nem o Aldemir. Agora, por que o Jonathan cometeu esse suicídio? Vamos ver o motivo? Folhas 82. Aqui a vítima é o Jonathan, tá? Porque o homicídio é um ato contra si mesmo, né? Vítima, Jonathan Aparecido dos Santos Cardoso e tal. E só um pouquinho mais, por favor. O condutor, Paulo Henrique de Faria, é o mesmo guarda que estava lá no dia que foi ele que prestou o depoimento desse guarda aí. Meu guarda. Um pouquinho mais para cima. História. Muito bem. Comparecem nessa delegacia de polícia os GCMs de Engenheiro Coelho, supraqualificados, relatando que foram solicitados a comparecerem pelo hospital local, sendo certo que foi alegado por familiares que a vítima fatal, teve uma discussão com sua irmã. Irmã dele. E que após a discussão, passado algum tempo, familiares foram atrás dele e o encontraram pendurado com uma corda no pescoço. Me perdoe por dizer isso, mas é necessário que a gente desminta, tira essa pedra, esse peso que estão tentando colocar em cima do menino, do Alisson. Ele não tem culpa de nada não, senhor. Veja, o Jonathan estava, gente, habituado a fazer isso. Ele era um barril de pólvora, esse cara. Veja,
O Joaquim, quando ele prestou depoimento na delegacia, eu estou falando do Jonathan, tá? O Jonathan contou na delegacia que quem tinha matado o Isauri era o Aldemir, que a arma caiu pelo chão, pelas cantas a arma caiu pelo chão, o Alisson pegou a arma e atirou em Joaquim. Ou seja, nesse contexto, o Alisson teria atirado em Joaquim, né? E o Aldemir teria cometido um homicídio contra o Isauri. Agora, foi isso realmente que aconteceu? Não foi. Não adianta a acusação tentar minimizar, isso é mentira, não. Porque isso aqui deixou o Aldemir 9 e 7 meses preso. Privou ele do convívio com um filho que tinha menos de 2 anos na época. Por causa disso, ele foi absolvido aqui, no Conselho de Sentença, no Tribunal do Júri, no Tribunal das Lágrimas. Por quê? Tribunal das Lágrimas? Porque chora um lado e chora o outro. Chora a vítima e chora o autor, nesse caso aqui, ó. Meu, o cara está longe, faz 4 anos que ele não vive praticamente. Queria se casar recentemente, me perguntou, doutor, eu posso casar, doutor? Eu posso ir no civil lá casar? Eu falei, cara, você pode. Só que se você for lá, eles vão te dar voz de prisão lá e você vai acabar ficando preso e talvez nem casa. Aí falou, então vamos segurar um pouco. Tá bom. Beleza. Eu estou representando aqui o réu. Tá? Eu estou sendo julgado aqui junto com ele. Olha, e o direito do réu que está ausente é que está indo. Ele não precisa. Inclusive, ele poderia chegar aqui, sentar aqui e ficar calado, não responder nada para ninguém. Agora, se ele pode fazer isso, por que não pode ficar ausente? Já que ele estava vigiado, escondido. E escondido com razão. Eu mostrei as ameaças do Jonathan. Eu mostrei. O Carlos Henrique, inclusive, que o doutor citou aqui, num determinado momento do depoimento dele lá, no processo do Aldemir, eu perguntei para ele, ó, como é que era o Jonathan? Ele estava armado? Ele falou, olha, eu nunca vi não, mas a minha namorada, segundo ele, a minha namorada disse que um dia depois dos acontecimentos ele chegou lá na motona, né, porque o Jonathan andava de motona, mesmo sendo o vagabundo aposentado sustentado pelo pai, estava de motona. E ele chegou lá e puxou a camisa e mostrou a arma. A namorada dele contou para ele, foi o Carlos Henrique falou. Tá? E aí, excelência, o que acontece? O Joaquim, ele foi na delegacia 4 vezes depois do fato. Pedro, você pode pôr para mim as folhas 61 do 337, né? Trabalhando com esse processo. E as provas estão tudo aí também. Muito bem. Eu vou ler esses. Me perdoe se for cansativo, mas é para mostrar o que o Joaquim falou lá na delegacia. 4 meses depois. Eu não sei qual é o objetivo dele ao falar isso daqui. Eu tenho a intuição de que ele falou isso aqui para ferrar com os dois, mesmo sabendo que o outro é inocente. Mesmo sabendo. Veja. Nossa, deixa eu ver aqui. Tá. Eu estava na calçada, em frente à sua residência, juntamente com seu filho Jonathan, Aparecido dos Santos Cardoso, com seu cunhado Isaurino, e com o seu genro, João Lucas, que é o que eu confundi aqui, e mais outro colega conversando. Quando a pessoa de vulgo tranqueiro, que era o vizinho, que era o pai da criança lá, do menininho, estava descendo com seu filho de 3 anos de idade, que ao avistar Jonathan atravessou a rua e lhe deu um abraço, coisa e tal. Após correu novamente o pai do menino e desapareceu o veículo esporte com velocidade, parou centímetros, poucos centímetros da criança. Neste momento, Tranqueiro, que era o pai do menino, pegou seu filho pelo braço e saiu. Porém, ao se enfurecer com a velocidade em que o motorista estava, que velocidade? 30 ou 40 por hora. Quem falou isso foi o Joaquim mesmo, no depoimento dele. Copiei tudo dali. Aí o juiz ainda pergunta para ele, então não estava em alta velocidade? Ele falou, é isso aí. Pronto, então não estava em alta velocidade não.
Atravessou a rua, ele deu um abraço, correu novamente, parou uns centímetros, pegou meu braço e saiu, porém ao se enfurecer com a velocidade que o motorista estava, o mesmo, que seria o tanqueiro, ouvira e voltara para o veículo e passara a dizer, ele está dizendo que o Aldemir falou isso aqui, ó, nós não brigamos de mão, e não será este momento que iremos fazer isso. Uma mentira deslavada. E eu vou provar que é mentira daqui a pouquinho, quer ver? Nesse momento, Jonathan percebeu e tentar impedir que ocorresse alguma discussão entre as partes, mas foi impedido pelo depoente. Jonathan estava caçando confusão. Diante disso, Jonathan permaneceu sentado. O tanqueiro foi embora com seu filho. Por volta das 18 horas, o motorista voltou e foi pela frente. E aí, ele diz o seguinte, ó. Sobe um pouquinho para mim, por favor. Espera um pouquinho mais para frente. Parou em outro lugar. Diante disso, Aldemir, tá vendo? Embaixo aqui. Diante disso, Aldemir subira com seu veículo até na frente de sua residência. E desceu. Aldemir subiu e desceu, portando uma arma de fogo. Quem falou isso foi o Joaquim. Aquele que falou que o Alisson que estava armado. Que tinha chegado armado. Só que na delegacia ele contou isso daqui. Olha só. Portando uma arma de fogo. Momento em que Jonathan percebeu e foi em direção ao Aldemir, o qual não conseguiu realizar o disparo de arma de fogo, deixando cair no chão. É aqui que eu pego. Essa arma caiu no chão. Por quê? Porque o Jonathan fala que a arma caiu no chão. O Joaquim também fala que a arma caiu no chão. Só a acusação que não acredita nisso. O Alisson falou que chutou a mão do cara e que a arma caiu no chão. As testemunhas da defesa, todas elas falam que o Alisson pegou aquela arma do chão. A arma caiu no chão. E aí eu me pergunto, que raio, de onde saiu essa arma então? De onde? Ora, o Jonathan falou que a arma era de Aldemir. Correto? O Joaquim, no primeiro momento, lá na delegacia, 4 meses depois, falou que a arma era do Aldemir. Foi o Aldemir que chegou lá, não conseguiu atirar. Bom, perguntei para o Márcio, você viu o Aldemir armado em algum momento, Márcio? Numa das nossas audiências. O Márcio me respondeu, não, eu não estava armado, não. Foi aí que, no processo do Aldemir, foi aí que deu aquele estalo. Opa, tem uma testemunha de acusação dizendo que o Aldemir não tinha arma nenhuma. Os outros 12 dizem que tem. Sabe quando foi que o Joaquim mudou a versão dele? O Joaquim mudou a versão dele no primeiro depoimento que ele deu em juízo. E por que ele mudou a versão dele? Olha como é que ele começou dizendo. Olha como ele começou falando na delegacia. Eu vou ler aqui para vocês, porque eu transcrevi aqui o depoimento dele. Tá? O juiz perguntou, boa tarde, Joaquim. É isso aí. Joaquim, seu Joaquim, consta aqui dos autos que o senhor teria sido supostamente vítima de um homicídio tentado e tal. Aí ele responde assim, na verdade, está lá, viu? Se quiser pôr a mídia. Na verdade, o rolo não era nem com nós, né? Olha aqui, o rolo não era nem com nós. E esse rolo seria com quem? Ele falou que era com o vizinho de cima, que era com o tal do tranqueiro. Tá? Paulo Tancredo. Tancredo, na verdade, ele chama o Tancredo de tranqueiro. Agora, coloca a folha 69 para mim, por favor. Vamos ver o que o tranqueiro falou? Muito bem. Tá? Aí o Joaquim vai seguindo o depoimento dele, né? Aconteceu que o moleque conta toda aquela história. Aí nós estávamos conversando, aí o rapaz chegou no esporte subindo e descendo para baixo. Né? Só que ele faz uns negócios que. Ele tira uns negócios que é mirabolante. E os caras estavam subindo e descendo para baixo. Depois o Alisson estava dentro do carro com o Aldemir no primeiro momento. Depois já não estava mais. A defesa tenta imputar mentiras. A acusação tenta imputar mentiras às testemunhas de defesa. Mas elas são unânimes em uma coisa. O Alisson não chegou com o Aldemir. Todas elas dizem isso. A Valdinéia disse que ele chegou de moto. E na verdade ele chegou de moto.
O Alisson morava a 560, mais ou menos 600 quilômetros, 600 metros da casa da mãe dele. Então ele foi de moto, ele passava lá todo dia. É verdade isso também. Ele ia lá, ele saía do trabalho, ele ia lá. Só que no sábado, isso aconteceu no sábado, e no sábado ele não estava trabalhando. Por que eu digo isso? Ele tinha acabado de sair da licença paternidade. Fazia 9 dias que o menino dele tinha nascido, e ele tinha acabado de sair da licença maternidade. Eu tenho aqui, Folhas 478, depois eu volto nessa daí. Folhas 478, só vou falar para Vossas Excelências que ele realmente, a esposa dele estava enferma, tinha acabado de dar a luz, fazia 9 dias, tá? Excelência, eu peço que preste atenção, porque é importante. Tá. Aqui, ó, mais embaixo aqui. Licença paternidade. Sobe um pouquinho, só para mostrar que é o Alisson mesmo, e o lugar que ele trabalhava. Ó, o Alisson da Cruz Pereira, tá? Cargo ajudante geral. E empregador. Tá lá o quê? Elecnor, eu acho que é isso mesmo. Tá lá, não consigo ver direito. Mas a empresa é Elecnor do Brasil. Uma empresa que mexe com eletricidade rural. Se quiser, pode mudar a